Olá pessoal, tudo bom? Saudade de vocês, hein? Vamos lá? Essa semana a gente vai ter uma atividade chamada Carta Aberta. Então nós vamos trabalhar com o gênero textual Carta Aberta. E o que é uma carta aberta, professora? Uma carta aberta é um modo da gente se colocar, um modo da gente protestar publicamente, coletivamente. Então, essa carta que a gente vai ler, que eu vou mandar para vocês vão ver que ela está falando sobre o Estatuto do Idoso. Então, é uma parcela da nossa sociedade que precisa de certos cuidados, de certas iniciativas, de políticas públicas. Para quê? Para o idoso, tá? Para essa população que tende a crescer e está crescendo cada vez mais. Quer dizer, nós estamos ficando um país de idosos. Então, carta aberta para essa questão aqui do idoso. Então, vocês vão ler, o texto vai estar na página 48, 49. Eu grifei algumas partes que eu achei bem interessante, fiz umas setinhas para mostrar para vocês, para que vocês consigam ler e corresponder lá com as atividades que são propostas. Ler aqui e relacionar lá na frente, tá bom? Então, olha lá, eu tenho 5 exercícios, apenas 5 exercícios, que está falando da carta aberta. Então, aqui, na questão 1A, já está lá. Segundo o texto, esse grupo tem tido assistência adequada? Pessoal, para saber da questão da assistência adequada ao idoso, nem preciso ler o texto. O meu contexto social já me diz que o idoso não tem assistência adequada, não tem assistência médica, não tem assistência jurídica. Quer dizer, o idoso tem muito ainda que a gente galgar para ele conseguir uma assistência adequada do governo, da questão da saúde, da questão dos seus direitos. Então, o idoso ele está praticamente à margem da sociedade. Então, aqui, explique sua resposta. Segundo o texto, esse grupo tem tido assistência adequada? Explique sua resposta. Então, vocês vão falar que esse grupo, ele não está realmente assistido por políticas públicas, ele não está amparado pela nossa política, tá? Ele não está amparado com os planos de saúde, com a questão de ser recebido na sociedade, de ser incluso na nossa sociedade, tá? B. A produtora da carta empregou a palavra avanços para se referir a medidas direcionadas aos idosos, como a criação do Estatuto do Idoso. Tal palavra, avanços, faz uma descrição objetiva ou revela um ponto de vista? Gente, aqui revela um ponto de vista da autora da carta, porque esses avanços que que ela coloca lá no texto, é um ponto de vista, não revela uma descrição objetiva, não está falando quais avanços ele já teve. Então ela fala assim, que ela empregou a palavra avanço para se referir a medidas direcionadas aos idosos, como a criação do Estatuto do Idoso. Então foi criado o Estatuto, tá? Ele tem ali as leis asseguradas? Tem, mas isso ainda está caminhando bem devagarzinho. Então a palavra avanços, então esses avanços é o ponto de vista da autora da carta, tá? C. O parágrafo apresenta tanta dificuldade quanto os progressos no atendimento ao idoso. Então, esse primeiro parágrafo que vocês estão analisando, que vai estar lá grifado, ele fala tanto dos avanços, tanto dos progressos, como também as dificuldades que o nosso idoso encontra na sociedade. Qual desses aspectos se sobressai? Realmente, novamente, eu nem precisaria ler o texto, o primeiro parágrafo, porque eu sei que os aspectos que se sobressaem são as dificuldades que o idoso encontra, certo? Então, a coisa que está mais aflorada, tanto no noticiário, no jornal, no que nós mesmos vemos, é o quê? As dificuldades que o idoso encontra na sociedade. D. Porque, do ponto de vista da argumentação, é importante citar também o outro aspecto. Então, quando ela foi argumentar na carta dela, ela coloca lá, que ela fala a questão aqui, ó. Ela fala tanto da dificuldade quanto dos progressos. Então, teve algum progresso? Teve.
A maioria são dificuldades? São. Só que dentro de uma argumentação é justo que ela coloque também a abordagem dos avanços. Então, quando você vai argumentar, você não pode só detonar. Não, alguns avanços houve? Houve. Porém, não é aquilo que se sobressai. O que se sobressai são as dificuldades. Então, aqui na D, para ela ser justa, para ela ser precisa na sua argumentação, ela coloca os pequenos avanços, mas ela coloca mais ênfase nas dificuldades que o idoso encontra. Muito bem. E, no segundo parágrafo, qual expressão empregada pela produtora do texto revela sua preocupação com o problema que está discutindo? Olha, gente, estávamos todos aqui no primeiro parágrafo. Quando a gente vai para o segundo, ela coloca assim, ó, diante de um quadro de crescente envelhecimento populacional, é urgente, é necessário, tá? É urgente, é assim, de uma urgência muito grande questionar o que de fato está sendo feito. Então, a palavra que ela coloca ali, a expressão empregada pela produtora do texto que revela essa preocupação é a expressão é urgente. Então é necessário, é urgente. Eu coloquei lá no texto, vocês vão sentir essa urgência dela, essa preocupação na questão dos idosos, tá? Questão 2. No parágrafo 3, é formado por uma série de perguntas. Então, a questão já está me direcionando para o parágrafo 3. Eu tenho que ir até lá, eu tenho que fazer a minha leitura, eu tenho que absorver o que a carta está falando. Qual é o objetivo dessas perguntas em relação ao leitor? Se eu faço vários questionamentos para o leitor, eu quero o quê? Eu quero inquietá-lo. Eu quero fazer com que esse leitor reflita, pense, analise. Então, o objetivo dessas perguntas em relação ao leitor é a inquietação, é a reflexão sobre o assunto. B. Por meio das perguntas, a autora apresenta as fragilidades que precisam ser resolvidas para melhorar a vida do idoso. Quais são elas? Então, ela está falando ali, você vai no terceiro parágrafo, a professora deixou ali meio grifadinho, vocês vão ler e vão buscar quais são as fragilidades, tá? Se você usar o seu contexto, a sua vivência, você vai ver que o idoso ele é invisível socialmente, que ele é desrespeitado nos seus direitos, tá? Então tem várias questões aqui no terceiro parágrafo que vão fazer essa resposta ficar muito bem argumentada, sustentada, tá? Ancorada nas fragilidades do idoso. Questão 3. No parágrafo 5, então nós saímos do parágrafo 3, já estamos no parágrafo 5. Para confrontar o que você está lendo, a explicação da professora, vá até a leitura, tá? Na íntegra. No parágrafo 5, são enumeradas propostas dos integrantes da associação. Como estão organizadas essas propostas? Qual é a vantagem dessa forma de apresentação? Vocês vão ver que as propostas estão assim, A, B, C, D, então elas estão enumeradas. Quando as propostas estão enumeradas dentro de uma carta, dentro de um documento, isso faz com que o leitor visualize muito mais fácil. Então ele faz com que o leitor perceba. Ele não é um texto corrido, é um texto numerado. Então lá, precisa disso, prevenir, divulgar, inserir. Então tudo isso faz com que o leitor reflita, veja de forma mais clara o que precisa ser feito, tá? B. Fica claro para o leitor por que essas propostas foram feitas, como deverão ser postas em prática e quais são as consequências esperadas. Justifique a sua resposta. Então, olha lá, gente, na 2B, na 3B, o motivo dessas propostas, elas estão ali, elas estão muito claras ali, tá? E as consequências também. Só que vocês vão ver que não há um detalhamento de como vai ser feito. Olha, gente, é preciso fazer isso. Nós vamos fazer isso, mas como vai ser feito? Como vai ser implementado? Então, vocês vão ver aqui na 3B, quando você chegar lá no parágrafo 5, vocês vão perceber que muito se fala, mas que pouco se consegue detalhar o como vai ser feito, como essas ações vão ser implementadas no Estatuto do Idoso. C.
Entre as propostas está a de fortalecer os vínculos intergeracionais, intergerações. Então, entre as propostas, ele está falando que as gerações que sucedem, né, que se sucedem ao idoso, então o avô, o pai, o filho, o neto, essas gerações, elas deviam estar relacionadas, que elas deviam estar com vínculos, quer dizer, o mais novo, ele tem que perceber a necessidade do mais velho. O mais novo, ele tem que respeitar as dificuldades do mais velho. Então, essa questão aqui dos vínculos intergeracionais é essa ideia de que o mais novo tem que proteger, perceber, ele tem que saber quais são as necessidades do mais velho. D. Em sua opinião, esse fortalecimento de vínculos realmente faria diferença? Então aqui é uma resposta pessoal. Pense em você e no seu avô. Será que se você olhar para ele de outro modo, se você ajudá-lo, se você interagir com ele, será que a vida dele não vai ficar mais fácil? Será que se os mais novos cuidarem dos idosos, as coisas não seriam melhor? Então aqui eu quero uma opinião pessoal, mas eu quero ela bem argumentada, hein, gente? Não é só um sim, um não, não, hein? Quero lá as suas argumentações. 4. A carta mencionada da Convenção dos Direitos das Pessoas Idosas, vamos lá. Pesquise o que é ser signatário no contexto de um acordo internacional. Então, gente, o signatário é aquela pessoa que assina o acordo, aquele que coloca ali a sua assinatura. O signatário é aquele que assina e que concorda com os termos do acordo. Tudo bem? Então, quando eu sou, o país é um signatário, as pessoas que assinam ali abaixo assinado, eles são signatários, eles assinam embaixo do que está sendo proposto, do acordo. B. Segundo o texto da carta, como o Brasil se comporta em relação a essa convenção? O Brasil, ele assinou o acordo, ele é o signatário, mas ele pouco faz, ou ele quase nada faz, tá? Então, assim, o fazer, o executar, colocar o acordo na prática, o Brasil, ele faz bem devagarzinho, tá? Isso também é uma questão que a gente nem precisava desse texto, porque nós temos que observar, temos que ver a nossa vivência. E se estamos falando do idoso, a gente tem plena consciência, vocês também, de que o idoso ele é pouco considerado na sociedade, né? Então, assim, não é uma sociedade que valoriza o idoso, não. É uma sociedade que discrimina o idoso. Muito bem. Questão 5, já estamos na última. Então, releia os parágrafos 7 e 8. Então, você vai lá, você vai buscar o parágrafo 7 e 8. Esses parágrafos, eles estão todos numerados, tá? Para que você realmente vá até o parágrafo e perceba isso que a professora está falando. A quem a produtora da carta se refere com a expressão nossa missão? Quando eu coloco nossa missão, é a minha missão e a sua missão. É a missão do Instituto, tá? Que tá lá defendendo o idoso. Quando eu digo nossa, eu me incluo e incluo também o outro, tá? Então veja bem, nossa, de todos, de toda uma sociedade. Bem bonitinho também. B. A responsabilidade de promover os direitos legais das pessoas idosas, de fato, a esse referente? Quer dizer, será que a gente realmente tem essa responsabilidade? A responsabilidade de promover os direitos legais das pessoas idosas cabe de fato a esse referente, a essa nossa missão? Será que realmente nós fazemos isso? Será que a gente se inclui nessa questão de nossa? Será que a gente defende? Será que a gente discrimina? Como é que é isso? Na questão, numa fila, no sentar no banco do idoso, né? Será que essa nossa faz referente a isso? Então vocês vão explicar para mim. C. A produtora da carta entende que a melhora na condição de vida do idoso brasileiro é uma responsabilidade exclusiva de um grupo ou não? Então vocês vão terminar de ler a carta e vai ver, será que é só um grupo que tem? Será que é só o Estatuto do Idoso? Da pessoa com uma certa idade? Será que é só essa pessoa, só essa ONG? É só esse estatuto que tem que estar à frente do idoso ou será que são todos?
que tem que ter essa responsabilidade, tá? Então, será que ela convoca todos para se incluírem nessa tarefa, especialmente o poder público, os nossos políticos, ou será que ela acha que quem vai fazer isso é só a ONG lá, é só quem criou o Estatuto do Idoso, tá? Gente, é um assunto bem polêmico, é um assunto muito atual, um assunto que está sempre em pauta. Então eu quero, essas são só 5 questões, vocês vão ler, analisar para mim e me devolver. Preste atenção, essa semana, a partir do segundo bimestre, vocês vão ter a data de entrega. Então, muito atento. Eu vou colocar lá no Google, tá? No Google Classroom e vou postar no nosso grupo de estudo do WhatsApp, tá bom, gente? Um beijo, fica com Deus. Até a próxima semana, então, tá? Tchau, tchau.